Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste delicioso e verdinho podcast chamado Bate Furado, com letras descendo pela sua tela. Nós estamos de volta, passamos aí uma semana sem gravações, infelizmente a nossa internet não nos favoreceu, ficamos sem internet e não gravamos o episódio da semana passada, mas estamos de volta para alegrar vossos corações. Estamos aqui presentes, eu, Ryzen. O Sabre Negro está com ele. Nosso caro Spoiler Fink. Ele é poderoso com a força. Nosso caro Thomas Edson. Legal e bonito. Nosso caro Tio Gamer, o mais idoso aqui do Bate Furado. It's a Mia! É isso aí. Nesta semana vamos trazer algumas boas notícias para vocês. Antes de começarmos aqui as leituras das notícias, quero lembrá-los e lembrá-las que vocês podem estar nos compartilhando nas redes sociais, o que nos ajuda. E também, se tiverem um dinheirinho sobrando, podem estar colaborando com a gente lá no PicPay, para que nós possamos continuar no ar e pagar essa internet que é cara e ruim. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, vou trazer uma notícia que nós estamos habitualmente vendo, ouvindo, né, falar sobre os estúdios adiando os filmes. E aí tem aquele filme que a gente está esperando há um bom tempo e o filme acaba sendo adiado por conta aí da pandemia do coronavírus. Por mais que a gente, né, fique frustrado, na verdade, existem custos, né, para que os estúdios eles adiem os filmes. Então, hoje eu trouxe para vocês, para a gente pensar, para a gente dialogar aí sobre os valores, né, os valores de custos aí dos estúdios para que eles possam adiar os seus filmes. Então, apesar da nossa fúria de vez em quando, né, naquele filme que a gente estava esperando há bastante tempo e o estúdio, a produtora vai e adia o filme, na verdade eles sofrem vários prejuízos, né? Então quando essas produtoras aí, eles fazem o filme, os estúdios eles fazem o filme, eles gastam bastante dinheiro para fazer o filme, né? Tem os elencos, tem muita coisa ali por trás. E também tem a questão do marketing. Então, alguns filmes aí que foram adiados, eles se veem numa situação um pouco complexa, né? Porque ou eles lançavam os seus filmes em meio à pandemia com muitos cinemas fechados, ou eles adiavam e arcavam com esses custos. Então, de qualquer maneira, os estúdios ficavam ali no beco sem saída, né? Muitos decidiram adiar, outros jogaram os filmes para os streamers, mas, se a gente pensar bem, alguns dos custos são realmente que pesam na balança, né? Para a gente ter um exemplo, nós temos o filme Mulan. Eu não gostei tanto do filme, mas é um filme aí que é bacaninha, é interessante. Inclusive o Pegasus, né, falou outro dia que ele gostou. E é um filme live action da Disney e infelizmente ele precisou ser adiado, né, às vésperas da sua estreia. Então, além de todos os custos de produção, que foi um orçamento estimado em $200 milhões, a Disney também gastou com marketing do filme, que acontece principalmente umas 2 semanas antes da estreia do filme, deve ter gastado aí em torno de $100 milhões. Então, com o adiamento em cima da data que ele estrearia, realmente foi uma perda grande, né, para o estúdio. É mesmo? Outros filmes que conseguiram adiar bem antes de estrear, eles já cortaram esses gastos com marketing, né? Então, dentro aí dessa perspectiva do adiamento, da estreia, então é interessante eles não deixarem muito para cima para já não ter esse custo aí com o marketing. Outra coisa que causa problema nessa questão do adiamento das estreias são a venda de produtos, né? Então tem muitos filmes, vendem muitos produtos, principalmente ali 2 semanas depois da estreia, né? Quando estreia o filme, 2 semanas depois,
eles estão vendendo muitos produtos, né? Quando os filmes vão estrear, eles já distribuem esses produtos para as lojas. Então, as lojas já têm antecipadamente, né, os produtos como a Walmart, Target, a Amazon. Então, essas várias lojas americanas, Submarino, elas já têm os produtos anteriormente e depois que acontece o filme, eles conseguem vender vários produtos ali que estão relacionados ao filme. Com o adiamento dos filmes, fica essa incógnita, né? De os produtos ficarem estancados ali dentro das empresas e não ter aquele mesmo boom de vendas que acontece depois ali que o filme sai no cinema e a galera assiste, fica animada, né? E vai comprar camisa, vai comprar boneco, vai comprar acessórios. Então, tem todas essas questões aí que pesam para os bolsos aí dos estúdios que decidem adiar os seus filmes. Inclusive tem alguns filmes, né, tipo 007, que ele chegou a ser adiado 3 vezes, né, e agora ele está previsto aí para outubro de 2021. Então, alguns custos altos aí para que esses filmes acabem saindo somente depois. E a preocupação assim, dos estúdios também é de lançar no streamer, né, e não ter o retorno suficiente, né, tanto nos cinemas, lançamento nos cinemas, com muitos cinemas fechados e muita gente ainda com medo de ir aos cinemas, né? E em alguns lugares do Brasil e do mundo a situação está difícil, né? As pessoas não podem nem sair de casa, tem que fazer o lockdown. Então, tem todas essas restrições aí. Eu trouxe mais essa notícia para a gente não reclamar tanto dos estúdios, né? E ver aí esse lado de que adiar não é só ruim para os fãs, né? Mas também para eles. É um mercado, né, que trabalha, né, também, né? Existe pessoal que depende, né, desses lançamentos, de que tudo saia de acordo, né? Infelizmente, devido a essa pandemia, mudou muita coisa a dinâmica, né? E o que a gente tem é verificar. Acho importante esse debate, que a gente consiga falar um pouquinho sobre esses adiamentos, né? Acontece, né, querendo ou não, a gente está vivendo num momento bem delicado da história humana aí, quanto ao que está acontecendo. Então, o que a gente pode fazer é aguardar mesmo e, como algumas já estão fazendo, né, aderir às propostas das assinaturas digitais aí, né? Se fosse só assinatura, tava bom. Agora eles querem fazer uma estreia e cobrar uma taxa a mais, né? Aí complica. Mas é algo aí que acho que, pela notícia, a gente pode perceber que esses filmes, principalmente esses de grande investimento, essas taxas, eles vão precisar dessas taxas aí às vezes, e até porque muitas vezes não vai conseguir o retorno, né, sem essas bilheterias no cinema. Então, somente pelo serviço de streaming a gente não tem esse retorno imediato nos filmes, né? Então, vai ter retorno ali, talvez no financiamento, né, alguma venda de direitos. Ou no caso da Disney até é mais complicado porque é o próprio streaming dela, então não há um retorno realmente ali, né? O único retorno é o pessoal assinando seu próprio serviço de streaming. Então, assim, é algo chato, mas é algo, eu acho que, principalmente lendo essa notícia, eu acho que eu compreendo por que eles fazem isso, né? Trazer essa taxa extra. Eu já não compreendo não, inclusive o Stadia, né? Algumas pessoas dizem que não deu muito certo porque você pagava a assinatura e depois ainda tinha que comprar o jogo lá dentro. Então, é confuso você ter que pagar 2 vezes. A gente está acostumado só com a mensalidade mesmo, como é o Netflix, e aí receber tudo que tem lá dentro. É bem complicado mesmo você ter um serviço, né, que já te garante o acesso, e depois você, como o Tio Game colocou, bem pausa pontualmente, você depois cobrar pela questão de ter saído primeiro ou alguma coisa do tipo. Era mais fácil ajustar o preço, né, final, e deixar do jeito que estava, né? Eu compreenderia dessa forma. Essa discussão é complexa, né? Tem os dois lados aí. Eu acho que pelo lado do consumidor concordo com o Tio Gamer. Pelo lado das empresas a gente tem que ouvir aí a voz do Fink. Mas eu fico mais aí com tanto streamer, né? Com tantas coisas, e eu prefiro que eles não cobrem mesmo essa taxa extra, né? Mesmo que seja um filme assim. Porque eu acho que filme também é um risco, né? Tem alguns filmes, inclusive, que não dão um retorno positivo, né? Então, tem esse certo risco aí. Eu acho um pouco... Fica muito pesado quando a gente tem que pagar uma mensalidade e ainda pagar uma taxa extra, mas
realmente tem essa questão de o filme não dar o retorno previsto, né? Não se bancar. Então, é uma balança aí, né? Que uma hora pesa para um lado, outra hora pesa para o outro. Nós, consumidores, é claro, a gente vai olhar para o nosso bolso, né? Que não está fácil também na pandemia. A segunda notícia que eu trago para hoje é sobre a GameStop. Então, nós vimos aí, né? Uma agitação grande com relação a essa loja americana de jogos chamada GameStop, que teve aí um movimento sem precedentes no mercado financeiro, quando usuários do Reddit eles se uniram para comprar ações da loja, elevando o valor deste investimento. E aí deu uma dor de cabeça aí para alguns fundos bilionários. Então, essa galera do Reddit aí decidiu aí causar um prejuízo aos fundos bilionários aí, né? O que para muitos é bacana, mas é uma história que pouca gente entendeu e que envolve aí muitas tretas. Então, eu achei uma noticiazinha bem interessante no site Start da UOL, que trouxe um exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Então, lá eles colocam um exemplo do que mais ou menos aconteceu. Então, vamos pensar que a gente tem um amigo que tem o Cyberpunk, né? Tem o Thomas aí, tem o Cyberpunk, e aí a gente vai e pega com ele emprestado esse jogo. E aí a gente pega o jogo do Thomas emprestado e vamos dizer que esse jogo tá valendo aí R$250, né? Então a gente pega emprestado o jogo, vende esse jogo por R$250 e aí ele espera um tempinho o jogo entrar em promoção, já que a gente sabe que o Cyberpunk ele veio com muitos bugs, né? Tem baixado de preço. Inclusive a gente já acha ele aí por R$100, que é um jogo super novo, né? Já tá nesse valor. Thomas me emprestou o jogo, eu vendi por 250, que ainda não caiu muito o preço. Espero baixar o preço para 150, compro outra cópia nova e no dia de entregar, né? Vou devolver aqui o teu jogo, Thomas, pega aqui. Então eu devolvo para ele o jogo, só que não é mais aquele que ele comprou, já é outro, né? Então, mesmo ele não tendo percebido, eu comprei outro jogo mais barato e lucrei em cima do jogo. Então é mais ou menos isso aí que os esquemas que esses fundos de investimento fazem, né? Eles pegam emprestado essas ações, esperam ela cair e depois vendem. Só que o pessoal do Reddit, eles viram que os fundos de investimento, o mercado financeiro estava fazendo esse esquema e decidiram ajudar aí a GameStop. Então, o que aconteceu, né? Eles fizeram essa zoação aí, eles começaram a comprar ações da GameStop. E aí, ao invés das ações caírem para o lucro aí dos fundos de investimento, as ações subiram. E aí esse pessoal começou a perder muita grana mesmo. Porque eles iam ter que devolver as ações, só que eles teriam que pagar mais do que eles pretendiam, né? Ao invés deles terem lucro, eles teriam prejuízos. No caso, o exemplo que a gente estava falando antes, se eu vendi o jogo do Thomas por 250, estou com meus 250 aqui, e estou esperando o jogo baixar para eu ter um lucro, ao invés de baixar, vai lá que a CD Projekt Red melhorou o jogo, ficou muito bom. A Sony tirou da PlayStation Store e o jogo fez para aumentar de preço. Agora tá valendo R$500. Aí eu me ferrei, né? Vou ter que, na data que eu falei que ia devolver pro Thomas, eu vou ter que pagar R$500 para comprar o jogo novo e devolver para ele. Quer dizer, ao invés de ter lucro, eu tive um prejuízo aí de R$250, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Como as ações da GameStop subiram demais, esses fundos de investimento começaram a ficar malucos, né? Porque estavam perdendo muito dinheiro. E aí eles interviram, né? Fizeram com que as ações da GameStop não pudessem mais ser negociadas. Então foi toda uma treta, né? E isso mostra aí, né, que a galera rica, eles têm muito poder mesmo, e quando mexe com eles vão atrás de alguma coisa para tentar estancar a sangria, digamos assim, né? Mas essa história mostrou aí que o pessoal, né, se unindo ali, fazendo essa ação, eles conseguem afetar esses grandes investimentos de alguma maneira. Aí sim. O que vocês acham aí dessa história, Bate Furadinhos? Achei curioso que o mercado lá é bem complicado de entender, são muitas operações diferentes que podem acontecer, e foi informado que, usando tua analogia, né, tinha mais jogo vendido do que existia jogo impresso, né, digamos assim, como se tu vendesse o jogo para mim, aí tu diz que vai trazer amanhã. Aí eu já vendo esse jogo para outra pessoa, vendo pro Fink.
Aí, então, quando tu me entregar amanhã, eu já vou entregar pro Fink direto. Então, tá contando 2 jogos, né? O meu e o do Fink, mas na verdade é um só, né? Então fica aparecendo lá que tem mais jogo vendido, mas na verdade tá todo mundo esperando ser entregue para poder entregar para outra pessoa. Então, era um esquema muito grande e fiquei com essa curiosidade, né? Existe mais movimentação financeira do que o próprio produto. Pura, né? Você contabilizar jogos que no caso, né, mais de um seria um único jogo para várias pessoas, contabilizando cada um tendo um jogo, né? Meio louco essa parada aí, ó. Mas eu vi que teve muito rebuliço mesmo quanto a isso. Eles fizeram bastante barulho aí com relação a isso, né? Como o Ryzen colocou, né? Essa parte de eles entrarem lá e colocarem lá esses valores não caírem para realmente mostrar que não é só você pegar esperar esse tipo de contabilidade para gerar algum tipo de lucro ou algum tipo de coisa. A complexidade do mercado ela é bem grande. Se algum grupo de pessoas conseguiu fazer isso, né, o que eles podem fazer com relação a outros tipos de ativos, né? É isso mesmo. Esse mercado financeiro ele vive de especulação mesmo, né? Então a especulação ela é muito forte e o dinheiro que rola ali ele é muito maior do que o dinheiro que realmente existe no mundo, né? Então muita coisa é especulação, é coisa que não existe mesmo. E é por isso que formam as bolhas, né? Você tem tanta dinheiro, tanta aposta em esperança, né? Num lucro que não existe de verdade, que acaba formando as bolhas gigantescas, né? Então, é a aposta sobre a aposta, né? Às vezes você não está apostando em uma coisa específica, mas a aposta na aposta. Então, você acaba gerando mais do que existe realmente, né? Mais dinheiro do que existe. Meu Deus, Jesus! Então, eles acabam fazendo isso mesmo. Bem, a primeira notícia que eu trago falando um pouquinho sobre a Google, né? Principalmente sobre o Google Stadia. O Google Stadia aí, né? Fecha Google Stadia Games and Entertainment e muda o foco para o futuro do Stadia como plataforma. Então, segundo algumas especulações ali que aconteceram e depoimentos, né? O chefe, que era o chefe do Google Stadia, o Jade Raymond, o chefe da Stadia Games Entertainment, deixou a Google em busca de outras oportunidades. E a Google agora ajudará uma equipe de estúdios a encontrar novas funções e apoiá-los. O gerente geral agora da Stadia, né, que é o Philip Harrison, em um comunicado, ele colocou o seguinte: vemos uma oportunidade importante de trabalhar com parceiros que buscam uma solução de jogos totalmente construída na infraestrutura técnica avançada e nas ferramentas da plataforma do Stadia. Acreditamos que esse é o melhor caminho para transformar o Stadia em um negócio sustentável, de longo prazo, que ajudará a expandir a indústria. Os usuários atuais e os futuros, né, do Stadia poderão continuar jogando o Stadia e novos títulos editoriais terceirizados continuarão a chegar na plataforma. Harrison acrescentou: estamos comprometidos com o futuro dos jogos em nuvem e continuaremos a fazer a nossa parte para impulsionar esse setor. Nosso objetivo continua focando em criar a melhor plataforma possível para jogadores e tecnologia para nossos parceiros, dando vida a essas experiências para pessoas em todos os lugares. Então foi uma notícia bem alarmante aí, né, quanto à plataforma, né, o Stadia em si. Ela colocou essa não disponibilidade mais, né, de estar mais produzir. Ela não vai mais produzir, ela só vai trazer jogos de terceiros, né, e utilizar a plataforma. Ela vai ser mais uma assinatura ali do que mesmo uma produção de jogos, né? Não vai mais produzir jogos em si, né? Jogos exclusivos para o Stadia. Então, no caso aí, quem esperava, infelizmente não vai ter. O que vocês acham disso, Baitinho? Imagina a Google com raiva assim, ela bate na mesa, aí fala: eu não quero mais, desisto. Mas se alguém quiser aí, tá aí, fica à vontade. Acho que foi mais ou menos isso, né? Ela falou: eu desisto, mas quem quiser publicar, só conversar com ela lá que vai ter o jogo na plataforma. Essa sua resumo foi melhor, Tio Gamer. Eu acredito que foi mais ou menos isso mesmo, né? A gente viu aí uma notícia saindo, nova plataforma da Xbox, né? O xCloud lá, que eu acho que eles têm uma estrutura já de bastante tempo, né? Uma estrutura bem mais robusta.
quanto a Google, principalmente na questão de disponibilidade de jogos em internets não muito potentes, como é o nosso caso, né? Então, creio eu que isso aí fez com que ela desistisse aí, porque o pessoal pensa que é fácil criar um jogo, né? Mas um jogo ele tem que ter várias, como posso dizer, ter vários elementos no jogo que realmente vai fazer que você atraia pessoas, né? Tanto história como jogabilidade, quanto a questão gráfica, a questão de como, né, vai ser fluido no online. Então, tudo isso, né, acaba agregando o jogo em si. Como foi muito bem colocado pelo nosso amigo Dark Rising em seus exemplos, Cyberpunk saiu com vários bugs. Um jogo desse ano que já está com a metade do preço, aí menos de 3 meses depois do seu lançamento. Então, um jogo em si ele precisa de vários elementos, né? E se não estiver bem encaixado, acontece o que aconteceu, né? Então, é importante esse cuidado aí, principalmente para a criação de jogos. Eu acho que o pessoal não quis mais, viu que é muito difícil ou que faltava alguma coisa aí para fazer esses jogos, porque você criar uma plataforma nova e não colocar nenhum jogo atrativo para que as pessoas entrem, né, para querer adquirir a sua plataforma, fica meio complicado, né? Assim, Thomas, tem que ver também que eles não tiveram o sucesso que eu acho que eles esperavam, né? Eles esperavam um público muito maior e até pela internet não conseguiram alcançar esse público, né? As pessoas não conseguem realmente jogar lá como era para ser. Então, assim, se eles não têm público, se eles não têm dinheiro, então manter essa plataforma de jogos, não plataforma, manter esse estúdio para criar jogos vai ser complicado, difícil. Até porque seriam jogos exclusivos que seriam só para plataforma. É bem diferente em outros sistemas que nós já temos um grande público. Por exemplo, a Netflix, que ela produz muitos filmes hoje em dia, mas ela tem um público gigantesco hoje em dia, né? E no começo dela também não saía produzindo, ela só enchia de coisas. Acho que na verdade, eu achei que foi uma decisão aí até boa deles, que é primeiro concretizar ali como plataforma e depois se expandir para conseguir colocar mais exclusivos. Até porque no momento nós não temos nenhum tipo de streaming de jogos que façam realmente grande sucesso e que tenha público gigantesco e que esteja acabando com os consoles. Então, primeiro eles têm que se consolidar como plataforma de streaming de jogos e aí depois eles vão indo para exclusivos e tudo mais para ver se conseguem trazer seus públicos. Eles têm que primeiro ali conseguir mais estúdios aí que já produzem jogos aí para dentro deles, né? Trazer cada vez mais jogos aí que já fazem sucesso e que já estão disponíveis aí para eles. De fato, se não tiver lucro, o negócio não vai. Eu acho que é um evento interessante da gente analisar, né? Porque mesmo uma gigante igual a Google deu uma freada quando viu que o negócio que o buraco era mais embaixo, né? Porque realmente, como o Thomas fala, não é fácil, né? Você produzir um jogo, você produzir jogos. E uma das coisas que realmente fazem com que você vá para um streamer, seja de filme, seja de jogos, muitas vezes essa questão dos exclusivos, né, que só tem lá. A Netflix tem feito muito bem isso, como coloca aí o Fink, né? E muitas vezes esse investimento, mesmo a Netflix ou outras aí, eles investem muito dinheiro e só um tempo depois eles vão conseguir um retorno, né? Então, a Netflix já com muitos usuários aí, agora e tem um grande investimento na produção de filmes. E pelo que eu entendi da notícia, né, parece que a Google não estava investindo muito aí nessa produtora de jogos, né? Parece que o dinheiro não era como... assim, né? Quando o foco deles não é esse, né? Era uma coisa ali que eles estavam querendo crescer ali. Porque você tem a Netflix, o foco deles são os filmes, né? Filmes e séries, né? É esse entretenimento. Então, a Google tem vários tentáculos, digamos assim, né? Vai para vários rumos, né? E como o foco deles não é exatamente produção de games, parece que eles não estavam investindo o suficiente. E quando eles viram que o negócio teria que ser mais pesado, acho que decidiram mesmo parar ali e quem sabe no futuro, né? Então, nesse sentido, eu concordei com a opinião do Fink, né?
E, por incrível que pareça, concordei com o Thomas também. Eu concordo com as opiniões de vocês dois, aí tem todos esses poréns aí. Que bom que ainda não acabou, né? O Stadia não acabou. Acabou só essa produção de jogos deles e não vão ter mais esses exclusivos, mas a gente espera que esses streamers de games cheguem com qualidade para nós brasileiros, né? Que a gente possa realmente jogar grandes jogos, seja no celular, seja no computador, que mesmo aqueles que não têm uma placa de vídeo parruda, né? Porque a gente vê que as coisas estão caras, então a gente espera que esse streamer consiga sobreviver, mesmo não tendo aí seus exclusivos, e quem sabe no futuro aí a Google não volta, né, a investir mais e tentar lançar exclusivos. Como na fala do próprio vice-presidente ali, o que vai gerir ali, ele falou que eles vão deixar como uma forma de incentivo a essa parte desse streamer, como o próprio Dark Rising colocou. Vamos ver o que vai rolar aí. A próxima notícia que eu trago, Tio Gamer, já vi até o sorriso na cara do Tio Gamer daqui dessa notícia. As vendas mundiais do Switch, né, bateram aí, somente de alguns jogos que foram recém-lançados, né, bateram a casa aí dos 79,87 milhões de dólares, né? E foi lançada uma listinha, né, sobre o total, né, que foi colocado aí no balanço do final do ano passado. Então, o Nintendo Switch vendeu 79,87 milhões de unidades em todo o mundo em 31 de dezembro de 2020, anunciou a Nintendo no seu último lançamento de ganhos, né? Então, foi um total de 11,57 milhões de hardware de Switch e 75,86 milhões de softwares foram vendidos nos 3 primeiros meses durante os 3 meses encerrados de dezembro, né? Os 3 meses do final do ano passado. Ela alterou a previsão anunciada anteriormente de 24 milhões do Switch, que seria entre abril, né, e março, para 26 unidades, e agora encerrou para um valor quase o dobro aí, né, de vendas. E quanto aos softwares, né, nós temos aí os títulos originais deles que foram vendidos. O primeiro ficou em Mario Kart Deluxe, com 33,41 milhões. Animal Crossing New Horizons, com 31,18 milhões. Super Smash Bros. Com 22,85 milhões. E Breath of the Wild, com 21,45. Pokémon Sword and Shield, 20,35. Super Mario Odyssey, 20,23. Mario Party, 13,82. E o Pokémon Eevee, né, Let's Go, ficou com 13. Splatoon, 11,9. E Super Mario Bros. Deluxe U ficou com 9,82. E já lançaram também outra lista com os outros jogos, né, que são mais recentes. Como o Luigi, né, já pegou aí 9 e um pouquinho. O 3D World Star já pegou 8,32. O Origami Papel Mario já pegou 3,05. O Orion's Calamity, novo do Legend of Zelda, foi 2,84 milhões. E Pikmin Deluxe, 1,94 milhões aí em outubro. Então são números bem expressivos aí. Ela vendeu mais de 532 milhões de jogos de Switch, foram vendidos em todo o mundo. Foi jogo pra pela. Tem gente que diz ainda que a Nintendo tá acabada. O que vocês acham disso? Cara, acho que essa galera aí, assim, viu no Switch uma questão, uma opção fácil de jogar em qualquer lugar, porque olhando rápido parece um tablet, parece um celular com os controles acoplados ali do lado. Então acho que a galera pensou assim, vou pegar isso daí que eu jogo em qualquer lugar, pode ser num intervalo, num refeitório, aeroporto, esses lugares assim, não no meio da rua, né, que é complicado. Mas de resto a pessoa joga aí dentro dos prédios, nesses lugares assim, mais no shopping, né? E quando ela puder, já coloca na TV também. E vendeu demais, né? Porque se a gente considerar os gamers, né? Quem tem PlayStation 4, PC, alguns só faltam dizer que a Nintendo não presta, né? Então, não são esses caras que estão comprando, né? Quem está comprando é essa galera aí mais casual, ou então os pais que estão comprando para os filhos aí, vendeu bastante. Esses números de jogos aí, qualquer publicadora ia querer ter esse número de jogos vendidos, né? E a ideia deles é só vender mais, né?
tentar passar o Nintendo Wii, porque se a gente pensar, ainda não teve Switch com jogo, né, pelo mesmo preço, ainda não teve essas promoções assim, esses bundles que fazem a venda aumentar mais ainda. Todo mundo fala de uma versão melhorada do Switch, né, então talvez venda mais ainda também, se tiver mais uma versão. Então eles estão com esse projeto aí, de vender passar dos 100 milhões. A Nintendo aí tá... já até teve alguns comentários aí offline, né, em nossas conversas, nossos diálogos amorosos do Byte Furado, que esse número de vendas se dá por um único fato, né, que você precisa de 2 Switch para você conseguir jogar o Switch, né, que seria, no caso, você teria um Switch para você jogar a parte online, né, e outro seria para você jogar os jogos, porque o preço do jogo aí tá chegando meio salgado, né, são jogos aí que por serem, né, exclusivos aí, e a grande maioria da Nintendo são jogos exclusivos, são poucos jogos que entram, né, somente com a licença, como nós temos algumas produtoras independentes, né, que fazem ainda uns jogos, preço bastante em conta, mas a maior Nintendo em si, ela coloca o preço dela de sentido universal, né, então como é baseado em dólar, para nós aqui, que somos brasileiros, sofremos aí, né, então... Se você comprar 5 jogos originais aí, compensa mais você comprar um novo Switch e desbloquear ele. O que você acha disso aí, Tigami? É caro mesmo, né? Até porque os jogos prensados ali só são feitos no Japão, né? Não tem nenhum outro país que faz os cartuchos. Então só de frete pra cá, hein? Quanto é que dá aí? Fica caro pra caramba. Bem, eu acho que essa é uma discussão que pode até se prolongar, né? Mas assim, eu acho que a Nintendo realmente tem o seu valor e é uma empresa aí que é lendária, né? Tem muitos jogos divertidos, bons jogos memoráveis. Todos não sei pensar em alguém que não saiba o que é Super Mario, né? Então tem coisas assim que universalizaram, né? Que todo mundo sabe o que é, todo mundo gosta, ou pelo menos já ouviu falar. Para nós brasileiros ainda tem essa dificuldade. Eu vejo assim que o Nintendo Switch ele tá muito caro aqui no Brasil, tá um valor muito grande mesmo, e os jogos também estão caros, sendo que eles ainda não entregam o que entrega a nova geração, né, em qualidade gráfica, em atualização, em novos jogos, né. Eu vejo assim que a Nintendo ela costuma se segurar nos seus sucessos, né, que são bons realmente, são bastante bacanas, mas acaba parecendo muito uma repetição, né? A gente pensar que a nova geração aí de consoles está chegando com 8K e o Nintendo Switch ainda está lá no Full HD, então a gente vê que é um pouco complexo o negócio. Mas, realmente, eu acho que vale a pena ter um Nintendo, né? Você pode ter uma portabilidade grande, você vai fazer uma viagem, você vai estar com jogos excepcionais ali com você vai poder levar para onde você quiser, então... Tem os prós e os contras, assim como todos os videogames, né? Como tem um computador. Então, você vai dar hoje R$5.000 no Xbox ou R$5.000 no PlayStation 5. Então, tem todas essas questões aí. Bom é fazer igual o Thomas aí, tem todas as plataformas e joga em todas também. Paga todas as assinaturas aí. Paga Steam, paga PSN, paga Nintendo, paga o Game Pass. Eu sou rica! Ai... Eu vou, no dia que a YouTube começar a me pagar, eu vou fazer sim. E do Android é o Google Pass? É esse o nome? Android que tem o Dark Rising. Play Pass. Não, do Android eu assinei só um mês grátis, aí depois eu cancelei, porque não vi tantas coisas que eu utilizaria ali, né? Tem até umas coisas boas, mas eu achei que custo-benefício para mim ainda não estava bacana. Sony diz que o PS5 está sendo vendido com prejuízo, lucro com software de assinatura. Em comunicado, a Sony disse que está sofrendo perda de cada PS5 devido à decisão de definir um preço estratégico para o sistema de próxima geração. O preço ao consumidor da versão em disco do console, $500 nos Estados Unidos, é menor que o custo de fabricação, levando em geral uma perda geral. A Sony não forneceu a quantidade específica em dólares de dinheiro e quanto está perdendo em cada PS5, mas a empresa disse que os seus resultados
e o período de outubro e dezembro também foram impactados negativamente devido aos custos gerais administrativos associados aos lançamentos do PS5. O relatório não oferece uma divisão entre versão do disco PS5 e apenas a digital, que custa $40, mas presumidamente as perdas aplicam a ambas. O que vocês acham disso aí? Será que ela está perdendo mesmo dinheiro aí com esse lançamento desse PlayStation? Perdendo dinheiro não, né? Acho que ficou claro aí que o PlayStation 4 e os outros cobrem um pouco. A PlayStation quer que todo mundo compre mesmo, até falta estoque, né? Depois, quando os jogos chegarem, eu acho que vai ter lucro. Uma versão Slim talvez já dê mais lucro também. É curioso que, inclusive, eu estava conversando com o Dark Rising outro dia aí, a gente estava atrás de uma placa de vídeo para PC, né? Desktop. E aí o preço é muito alto e eu pensava assim, mas como que o PlayStation 5 roda nessa potência os jogos e não custa, né, o preço de um PC com placa de vídeo? Então, ficava pensando assim, que magia que a Sony fez para reduzir o preço, né? E aí eles confirmaram que a produção é mais cara do que o preço final de venda, né? Então, estratégia deles aí para que todo mundo possa comprar, para depois correr atrás do prejuízo, né? Só o SSD que essa nova geração usa já é um preço bem salgado, né? E todos os consoles dessa nova geração usam SSD, e sem contar as novas tecnologias, e agora com a pandemia, todos esses tipos de tecnologias aumentaram de preço, né? Então é realmente complicado aí para... Eu não sei como é que tá sendo aí para a Microsoft, mas se para Sony, que tá vendendo um pouco mais caro, já tá tendo essa perca aí, acho que na Microsoft também deve estar sofrendo uma perca aí, né? Uma perda. Eu acredito que seja uma perca não tão estrambólica assim, né? Porque também geralmente os consoles eles vêm com o hardware em si, né? Já é personalizado justamente para que rode, né? Então, provavelmente aí na sua composição do processador eles devem ter uma placa integrada, né? E isso, em relação à produção e custo, também já ajuda muito, né? Nós temos aí muitos processadores já que tem placa integrada que rodam jogos em 4K, né? Então, vejo que eles devem ter feito algum tipo de modificação quanto a isso para garantir, né, essa qualidade que o PlayStation 5 já traz para a próxima geração. Mas a gente também tem que ver a questão da forma de como é produzido, né? Se você vai produzir algo, como, por exemplo, o PlayStation 5. O PlayStation 5 ele é produzido para vender o quê? Milhões, né? Então, você acaba tendo um fornecimento mais, como eu posso dizer, o nível de fornecimento que você vai ter dos fornecedores, o valor que você vai pegar deles é bem mais em conta, né? Comparado se, por exemplo, nós como consumidores, vou montar um PC. Como você vai montar um PC, né? Vai comprar peça por peça. Também você tem que saber fazer essa junção, senão você vai acabar também tendo um prejuízo nesse sentido. Então, são dois viés, né? Eu creio que, como eles fazem uma linha de produção, uma escala de produção muito grande, creio que eles vão conseguir, sim, alavancar as vendas deles aí quanto a isso, né? E depois tirar um pouco de lucro. Eu acho que tem essa questão de produção em escala, né? E eles têm que vender muito. Mas se vocês lembrarem bem, a gente discutiu isso, essa questão dessas empresas terem prejuízo logo no início, né? Tem um subsídio para o videogame, a gente discutiu isso antes do lançamento. A gente estava discutindo sobre a questão dos preços, com que preço viria, se ficaria muito caro, e essa ideia de que a Sony poderia tirar um pouco do valor para ficar mais barato, tem um prejuízo ali em relação ao preço do console, ao preço dos componentes do console e ao preço que ela estaria vendendo, né? E eu discordo um pouco do Thomas, porque se a gente fizer a montagem mesmo do que tem ali dentro do PlayStation, né, e ver quais os valores desses equipamentos para montar um PC Gamer, a gente vai ver que realmente ele vai ser lançado acima do que a Sony vai gastar, né? Isso já aconteceu com outros videogames no passado também, né? Para baratear, para enfrentar a concorrência, eles perdem um pouco ali no valor do produto, da montagem do produto, para o valor que eles estão vendendo.
mas o lucro vem depois, né? Quando eles conseguem vender muito, né, em grande escala, como o Thomas falou, eles conseguem diminuir os valores aí dos componentes e vai passando o tempo também, esses componentes vão ficando mais baratos, né? Então, tanto nos consoles quanto na venda de jogos, eles vão acabar mais para frente tendo lucro. Então, no começo, eles fazem esse subsídio do videogame, acabam vendendo a um preço que, basicamente, eles vão ter um prejuízo no que eles estão entregando, porque eles estão entregando a mais do que o preço, mas isso se compensa no futuro, né? Com a alta venda e tal, aí o preço do hardware vai diminuindo e vai melhorando os custos, né, de produção. Então tem todos esses elementos. Já era alguma coisa que a gente já estava pensando aqui no Byte Furado antes do lançamento, se teria mesmo esse subsídio. Se a gente for parar para pensar, né, a gente está falando aqui da Sony, que saiu essa notícia, mas o Xbox Series S, né, ele tem um valor muito, muito baixo para os componentes que ele tem. Apesar de ter muitas críticas, né, sobre realmente a capacidade dele de entregar o que ele promete, aí já são outros 500, né? Pode não ter sido... Às vezes você monta um negócio e o conjunto da obra não realiza aquilo que a gente esperava, né? Mas o valor dele é realmente muito baixo se a gente for montar um PC game, alguma coisa do tipo, né? Você vai ver que a gente não consegue tirar ali a mesma capacidade com aquele valor. Então, com certeza, essas empresas elas apostam em perder um pouquinho ali nessa questão dos componentes, mas ganhar na venda de jogos e ganhar futuramente com uma grande venda, né? Com a grande venda, que isso vai baratear os custos da produção. Então, a gente estava discutindo mesmo, eu e o Tio Gamer, né? O Tio Gamer me perguntando, né, se a Sony não estava perdendo, né? E aí eu fui buscar a notícia, achei essa notícia de que realmente a Sony está entregando pelo um preço que, vamos dizer assim, né, se fosse alguém pequeno não compensaria, não ia dar conta, né? Mas como é uma gigantesca, né, ela tem um certo prejuízo ali para ganhar em outras coisas e no final ter o lucro, né? Porque sem o lucro também aí ela não vai dar conta de se manter, né? Então os fanboys do Xbox aí que quiserem dar um prejuízo na Sony, é só comprar um PlayStation 5 aí que vai deixar de dar dinheiro para eles. Fazendo a vingança. E tem os serviços, né? Game Pass e PlayStation Plus. Cada um aí com milhões de assinaturas. Também tem essa grana que entra aí. Porque o cara que vai jogar multiplayer online, muitos jogos pede a plataforma, né? Tem que assinar lá para poder jogar online. Aí justamente entra aquilo que o nosso Dark Rising comentou, né? Então ela acaba tendo um prejuízo agora pensando nesse lucro que ela vai ter lá na frente, né? Porque se ela imagine, se ela vende 50 milhões, ou chutando aqui, né? 5 milhões ou 40 milhões de consoles. Ela teve um prejuízo aqui Y, mas com as assinaturas e esse pessoal comprando jogos, aí vamos supor aí, essa geração vai ficar 5 anos no mercado. Aí imagine esse gasto que um console vai ter por 5 anos em relação a jogos, a questão de consumo, né? Acaba compensando a longo prazo. Só o que deixa a gente perplexo esse valor, né? 5 mil reais aí, 4.500, 5 mil, entre 4.500 e 5 mil, os consoles que são topo, né? Topo de gama, como eu falo em Portugal. São esse preço todo, e a gente ainda vê que as empresas elas estão vendendo abaixo, né? Então a gente fica perplexo mesmo, né? Fica perplexo porque já está um valor muito alto. Mas assim, se a gente for comparar aí o que o Tio Gamer disse, né, sobre os PC gamers, né? Se a gente for pegar os PC que são topo de linha, assim, né? Pro topo de linha para pessoa normal, né? Eles vão estar nos 10 mil reais, né? É claro que de vez em quando alguma dessas empresas aí, a Pichau ou outra, fazem aquele PC mais top, né? Que tem tudo do mais caro. Aí vai para 20 mil, 50 mil, até 100 mil reais, né? Mas assim, né? Vale o rim. Isso aí, para quem é mais normalzinho, quer investir pesado mesmo, vai ficar em torno de uns 10 mil reais um PC com uma característica bem top, né? Caracas. Então, tirando esses aí que são realmente para aqueles que têm dinheiro de sobra, né? Que realmente não dá para competir. Mas se a gente for pensar, ver hoje assim, um PC bom aí, tá uns 8, 10 mil, 12 mil. Então, difícil. Isso só o computador, né? Sem contar o monitor, né? Porque se alguém quer um monitor 4K, já vai pesar mais ainda no bolso. Então, caros ouvintes, este foi o nosso episódio Gamer Geek, o episódio 69.
Não esqueça de nos compartilhar nas redes sociais, se puder fazer uma doação para a gente lá no PicPay. Agora nós vamos para o nosso momento de recomendação, momento esperado aí por grande parte da galera. Eu vou trazer 2 recomendações hoje. Estou vindo numa perspectiva de trazer uma recomendação mais alegre e uma recomendação mais pesada um pouco. Então, são 2 filmes. Um é Shazam, de 2019. É um filme mais divertido, tranquilo, né? Para assistir em família mesmo. Em que nós temos a história do Billy Batson, que tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói, que já é adulto e é chamado de Shazam. Então basta ele gritar ali a palavra, né? Shazam! Holy shit! E aí ele se transforma nesse super-herói. Então é uma história bacana, é um filme engraçado, é bacana para assistir aí. Ainda mais a gente está em tempo de ansiedade de tudo, então é um filme para diversão. Mas para quem é mais cinéfilo, mais cabeçudo aí, gosta de filmes mais complexos, eu vou recomendar hoje o filme Laranja Mecânica. É um filme de 1971. Fala sobre um futuro onde tem ali uma gangue, né, de pessoas violentas e o líder é o Alex. Então, esses delinquentes eles matam, roubam, estupram e eles acabam sendo presos. E aí acontece uma série de coisas em que o Alex acaba virando uma cobaia de experimentos, né? Então é um filme interessante também e dá para refletir bacana com esse filme. Então fica aí as minhas recomendações, um é mais alegrezinho, outro é mais pesado, mas são 2 bons filmes, né? Claro que é uma comparação até esdrúxula, né? Shazam é um filme mais divertido mesmo, já Laranja Mecânica é um clássico muito grande que vem do livro, né? Então é realmente um filme que merece ser assistido e tem um status bem diferente do Shazam. Mas para diversão eu também recomendo o Shazam. Minha recomendação aí é um anime que eu tô assistindo aí, já tô terminando a 3ª temporada, a 2ª temporada para entrar ou na 3ª temporada, terminando a 3ª temporada para entrar na temporada final. Visto que ela vai terminar, né? Eu queria verificar logo ela para não pegar spoiler do final, apesar de já ter pego vários spoilers, que tem muito tempo que não saiu ela, eu nunca tinha assistido, né, mais de 7 anos. É Attack on Titan, né, um anime muito bacaninha ali, tem uma história legalzinha, e essa é a minha recomendação para vocês, baixinhos. Assim, não quero desmotivar, mas eu vi uns rumores aí que o final do Attack on Titan no mangá vai ser horrível. Pois é, minha recomendação desta semana vai ser aí o jogo Kingdom Hearts Final Mix. É um jogo muito bom aí, é um remaster, né, que é de um jogo já um pouco mais antigo. Na verdade, é o remaster do PS3, que depois saiu pro PS4 também. E, na verdade, é um remaster que geralmente sai vendido com ele e o 2 já. Então, é um pacote bem legal de se comprar. É um jogo muito bom, que mesmo já sendo meio antigo aí, eu acho que ele ficou meio atemporal, tem uma jogabilidade bem legalzinha, que dá pra jogar até hoje de boas. Nesse remaster eles fizeram uma pequena melhoria nos gráficos aí, deram uma polida, que nem o Thomas chama, né? Assim, em geral é um jogo muito legal, que tem uma história bem interessante, principalmente porque ele vai ali variando, ele vai ali viajando entre os mundos da Disney. Então, se você é fã da Disney, né, de seus diversos mundos aí, através desse jogo você vai curtindo um pouco de cada um deles. E ele geralmente tem umas histórias originais ali, bem interessantes, e um pouco de comédia. É um jogo bem interessante mesmo. E até para quem curte um pouco de jogo de nave, lá dentro tem um pouco também. E, como falei, já tem uma sequência grande aí, se eu não me engano, já está no seu 6º jogo. Para quem gosta de sagas longas e divertidas e da Disney, é uma boa recomendação. Kingdom Hearts. Tem cavalo? Tem cachorro que fala. O Pateta é o cachorro que fala. Tem pato que fala também. O Pluto não fala, né? Não, o Pluto não, só late. Tem até um rato que fala. Lembrem-se de evitar os alimentos ultraprocessados, não comam em excesso, só porções pequenas e foquem nos naturais. Aí, minha recomendação. Olha aí, rapaz. Bate furado também é saúde. E vamos evitar a fadiga. Então, caros ouvintes, este foi o nosso episódio. Wakanda Forever. Tchau, tchau. Como deve ser.
Valeu, falou. Bye, bye. Fique tava apertando o fio errado aí. Zoom. Zoom.